Maranata, eu sou o professor Paulo. Estamos juntos aqui para aprender verdades do tempo presente. A verdade desse momento é sobre o pecado. Vamos dar continuidade ao assunto passado. Na última vez que falamos, eu apresentei para vocês o que o Santo Agostinho falou, que nós temos o pecado original, ou seja, você é pecado. Independente do que você faça, você é pecado. Mentira. Isso é mentira que o diabo colocou na boca desse homem e ele passou para toda a terra. Naquele momento de escuridão, né, onde a Bíblia foi escondida. Você não é pecado. O pecado é uma escolha. Você tem a tendência para pecar. E vamos falar sobre esse assunto também, sobre a tendência para pecar. É isso que você tem. Agora, o pecado é uma escolha. O que é pecado? Eu não sei, mas tem alguém que sabe. 1 João, capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ele não está dizendo aqui, pecado é o homem. Não. Ele disse, pecado é a transgressão da lei. Quando você transgride a lei, você peca. E se eu não transgrido a lei? Eu não peco. É simples entender isso. O pecado é a transgressão da lei. Qual lei? A lei de Deus, que você encontra no livro de Êxodo, capítulo 20. Lá você vai ler os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas engraçado que para a maioria das pessoas, ou dos evangélicos, é a lei de Moisés, né? Mas quem disse que Moisés tem lei? Moisés não tem lei nenhuma. Moisés escreveu estatutos para Israel, que é constituinte, onde ele falou sobre a saúde, sobre leis civis, sobre lei de casamento, sobre várias leis, que também não é de Moisés. É Deus que falou para ele. Agora, os 10 mandamentos é a lei de Deus. E como que eu sei disso? Em Êxodo 31, 18, diz assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Moisés. Não, escritas com o dedo de Deus. A única parte da Bíblia que Deus escreveu foi os 10 mandamentos. Então a lei é dele. O que é pecado? É quando você transgride a lei de Deus, os 10 mandamentos. Isso é pecado. Agora, você sabia? Não está sabendo agora. Olha o que Paulo diz em Romanos. Romanos capítulo 7. Você vai se surpreender o que esse apóstolo fala em Romanos 7. E ele diz assim, Romanos 7, versículo 7. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência. Concupiscência quer dizer desejo, porque sem a lei o pecado está morto. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O que está dizendo esse homem? O grande apóstolo Paulo. Ele está dizendo que ele não conhecia o pecado. Como assim? Está dizendo, eu não conhecia o pecado, mas conheci quando a lei falou para mim, não cobiçarás. Aí eu conheci o desejo. Aí eu vi que era um pecador. Aí eu vi que eu estava morto. Você entendeu isso, querido? Se você não conhece a lei de Deus, você está morto. Você é como um animal que está andando pela terra, vai morrer e acabou. Você precisa conhecer a lei de Deus para saber que você é o quê? Pecador. Que você comete pecado. Paulo estremeceu. Sou um pecador. Olha o que ele diz agora. E você vai se surpreender com a resposta desse homem. Romanos ainda 7, versículo 24. Miserável homem que eu sou, ou quem me livrará do corpo desta morte? Sou pecador, vou morrer, miserável sou eu. Quem pode me libertar? Aí ele responde, eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, como a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus,
mas com a carne a lei do pecado. Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo liberta o homem do pecado. Querido, você precisa saber disso. O pecado é transgressão da lei. Quando eu aprendo que é a lei que me apresenta o pecado, e que é esta mesma lei que serve como aio, como professor, para me apresentar a Cristo. E quando eu conheço a Cristo, ele diz: eu perdoo você. Eu tiro de você o pecado. Jesus não veio salvar você do meio do pecado, querido. Ele veio tirar você do pecado. Ele veio limpar a tua vida. Porque quando eu conheço a lei de Deus, eu vejo o meu pecado. Mas conheço Cristo e vejo sem pecado. Esse é o recado desse dia. Aceite Jesus, querido. Ele quer salvar você. Quer tirar o pecado de você. Limpar a sua vida. Ele ama você. Peço você que compartilhe esse vídeo. É muito importante essa mensagem. Dê um like. E não se esqueça. A voz que você ouviu, a mensagem que você ouviu, não é do homem. É de Deus. Um big abraço.